perder mais tempo. Hoje falaremos de um tema importante, nosso segundo round aí de educação continuada da medicina hospitalar. Vamos falar sobre um tema bem importante para a gente, onde eu espero que abra um debate legal aí ao final. Vamos falar sobre o plano terapêutico, começar com o Rodrigo, nosso hospitalista, né? Ex-residente, mas que a gente até não residente de NEF, que é hospitalista com a gente aí esse ano, vai falar sobre o plano terapêutico, com direito a cereja do bolo pelo nosso gerente Marcelo Menezes ao final. Isso aí, Rodrigo. Obrigado. E aí o tempo é seu, a dinâmica é sua. Obrigado, Silas. Então, já dando início, vamos falar um pouquinho sobre plano terapêutico. Só me apresentando, Silas, na verdade, já me apresentou, né? Mas eu sou nefro, hospitalista do Primavera, tenho pós-graduação em andamento em medicina hospitalar e nefrointensivismo. E para a gente começar, na verdade, sobre a introdução do que é o plano terapêutico, a gente tem uma definição pela ONA, onde o plano terapêutico é um instrumento da governança clínica que ele subsidia a interlocução entre a equipe e a demanda do paciente. Tem que ser individualizado e, de preferência, se possível, tem que ter participação do paciente na sua construção. E a governança clínica é o termo usado para descrever uma abordagem sistemática a fim de se manter e desenvolver a qualidade assistencial do paciente em um sistema de saúde. Então, do ponto de vista prático, o plano terapêutico ele é uma ferramenta de comunicação. Se a gente lembra um pouquinho da política do registro seguro, no plano terapêutico eu tenho que obrigatoriamente ter definido para o paciente algumas coisas. O que é que eu quero clinicamente para ele, o tempo de duração da assistência, programação com previsão precisa de alta, competência entre a equipe de atendimento, quem vai fazer o quê. E a principal pergunta que o plano terapêutico responde é: o que é que a gente quer para esse paciente na internação? O plano terapêutico ele não define conduta médica, ele não define conduta de fisioterapia. Ele, ele modifica a forma de comunicar entre a equipe. Então, se a gente lembra das metas de segurança de paciente, o plano terapêutico ele é um instrumento da meta 2, tá? E para a gente falar de plano terapêutico, eu preciso sempre lembrar quão perigoso é ficar um dia no hospital. Então, a gente tem esse estudo de 2011 que avaliou quase 200 mil pacientes na Austrália e a cada dia de internação hospitalar, eu vou agregando riscos ao paciente. Riscos esses inerentes à própria internação hospitalar. Então, se eu levo em consideração a internação de 7 dias, eu tenho 6% de risco de reação adversa de qualquer gênero, seja uma reação extrapiramidal por uma metoclopramida, uma diarreia pelo tazocin, e um risco aí, em média, de 2 a 3% de infecção associada à internação hospitalar. Tendo em vista isso, eu tenho que ter muito claro no começo da internação hospitalar. Qual é o objetivo da internação? Por que esse paciente internou? E só tem um motivo claro para manter um paciente no hospital. É porque eu preciso estabilizar. O propósito da hospitalização, ele é tratar coisas que eu não consigo tratar ambulatorialmente. Uma vez que eu consigo tratar o paciente fora do hospital, esse paciente deve estar fora do hospital. Para fazer isso de forma mais efetiva e de forma mais organizada, o plano terapêutico se encaixa muito bem, porque eu vou conseguir identificar os problemas ativos do paciente e, através dos problemas ativos, estabelecer um, um organograma, um planejamento de tratamento de acordo com as necessidades individuais do paciente. Então, o plano terapêutico, ele, se a gente for desenvolver do zero, ele obrigatoriamente tem que ter 3 passos. O plano de diagnóstico, que eu vou fazer o diagnóstico etiológico preciso desse paciente, do que teve de intercorrência aguda. O plano de tratamento, que aí vai ser individual para cada doença, mas ele vai percorrer toda a internação hospitalar. E o plano de alta hospitalar. Vide que esse paciente provavelmente volta para casa mais debilitado do que ele entrou. Então, eu tenho que começar a planejar a alta hospitalar para devolver ele para a sociedade com o máximo de segurança possível. Se a gente coloca isso numa linha do tempo, eu vou ter principalmente o plano de diagnóstico começando no começo da internação, lá no pronto-socorro. Então, o pronto-socorro ele é o responsável por começar o plano de diagnóstico desse paciente e também o plano de tratamento com base nas hipóteses mais prováveis. Mas veja que aqui a gente traz o plano de alta para 48 horas depois da internação. Uma vez que esse paciente internou,
eu tenho que tentar ter uma ideia de quando que eu vou dar alta hospitalar para esse paciente. Porque eu tenho que tentar antecipar problemas à alta. É o home care que vai atrasar, é a família que não está preparada para receber esse paciente em casa. Enquanto o plano de tratamento está rolando, eu já vou começando a organizar a vida desse paciente para ele ir para casa. Então, a internação e o plano terapêutico, eles têm que responder a seguinte pergunta: quando que eu posso mandar esse paciente para casa? Quando ele pode ter alta hospitalar? E não é incomum que a gente encontre como resposta para algumas internações, quando o paciente vai poder ter alta, a seguinte resposta: depende de como ele vai responder. Depende da melhora clínica. Mas a gente sabe que melhora clínica é um termo muito amplo que muitas vezes não traz para a gente clareza de o que é que eu estou precisando para esse paciente especificamente. Melhora clínica pode ser melhora de função renal, desmame de oxigênio e melhora do padrão ventilatório. Quanto mais específico eu sou nas minhas metas de tratamento, menos chance tem de eu prolongar a internação sem necessidade. E mesmo para doenças que eu tenho uma variabilidade clínica importante, por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada, tenho pacientes que usam O2, pacientes que não usam O2, pacientes que fazem derrame pleural, pacientes que não fazem, ainda assim a gente tem a capacidade de estimar mais ou menos quantos dias esse paciente vai passar no hospital. Eu preciso ter uma ideia de como ele vai evoluir, que é que eu preciso de recurso para esse paciente, eu vou precisar de eco, vou precisar de avaliação da cirurgia torácica. Isso tudo, se eu consigo fazer no começo da internação, eu consigo abreviar o tempo de cuidado desse paciente. E principalmente, quando ele tiver alta, como que ele vai estar e o que é que eu preciso fazer no pós-alta. Então, o que eu preciso responder, qual a resposta clínica mais provável ao tratamento proposto? Quando eu consigo continuar esse tratamento fora do hospital? Não necessariamente todos os tratamentos precisam terminar dentro do hospital. As investigações sequenciais, elas precisam ser com o paciente internado. O que muda na vida do paciente e qual o suporte necessário pós-alta? Então, nesse tópico aqui, a gente tem uma coisa importante, por exemplo, o paciente que faz aí alguma biópsia, ele precisa esperar o anátomo patológico internado, ou ele precisa de fato realizar essa biópsia internado, ou ele pode fazer ambulatorial. E aí a gente entra num contexto de variedade da prática clínica. Lembrar sempre que o processo diagnóstico e terapêutico ele é complexo e dinâmico. E aí eu vou trazer a definição de complexo de uma definição que eu aprendi com o professor Daniel Forte, que é um paliativista. Complexo e complicado são coisas diferentes. Um fenômeno complicado é um fenômeno onde eu tenho muitas variáveis, mas as variáveis elas são capazes de ser aprendidas e elas respondem ao mesmo padrão. Isso é uma coisa complicada. Por exemplo, pilotar um avião. Pilotar um avião é complicado, mas não é complexo, porque na maioria das vezes os padrões que a gente tem na pilotagem de avião, eles são repetidos. Então, uma vez que você treine, você consegue fazer uma previsibilidade adequada de todos os passos de pilotar um avião. A saúde, entretanto, ela tem muitas variáveis, as variáveis têm padrões de apresentação diferentes e interagem entre si de uma forma que eu não consigo prever. Então, a saúde, o processo diagnóstico e terapêutico, ela é complexa. Eu não consigo prever tudo o que vai acontecer dentro de uma apresentação clínica. A mesma condição clínica pode se apresentar de formas diferentes. Eu posso chegar a um diagnóstico por diversos caminhos e eu posso tratar de diferentes formas. Mas mesmo assim, eu tenho que tentar, dentro de uma equipe, dentro de um processo de assistência hospitalar, manter um determinado padrão de assistência onde eu consiga chegar ao diagnóstico e tratamento adequados sem muita variedade no meu resultado clínico. E para isso eu tenho que ter em mente qual é o objetivo da internação hospitalar. O objetivo da internação hospitalar sempre tem que ser alta. Para eu conseguir ter alta, eu tenho que ter a tal da melhora clínica, mas que a gente vai traduzir por estabilidade clínica. Uma vez que o paciente esteja estável, ele não precisa mais do hospital, ele consegue terminar o tratamento dele em casa. Para isso, eu vou fazer uma série de tratamentos, reabilitação, tratamento não farmacológico e farmacológico, que eu só vou conseguir orientar através de um diagnóstico conseguido através de avaliação clínica e exames complementares às minhas hipóteses clínicas, e o plano terapêutico ele entra de acordo com tudo isso. Eu vou ter um plano diagnóstico, um plano de tratamento, e aqui eu poderia até puxar uma terceira setinha aqui, um plano de alta. E quando a gente encara isso do ponto de vista de equipe, o que a gente consegue entender é que a
a variedade clínica e a variedade de condução por cada médico assistente, ela pode ser muito discrepante. Então, de acordo com qualquer tipo de avaliação, quando eu tenho uma equipe heterogênea, eu vou ter resultados heterogêneos. A partir do momento que eu tenho ferramentas de gestão da prática clínica e ferramentas de governança clínica, eu consigo uniformizar meu modelo assistencial e diminuir a variabilidade de resultados. Seja porque eu estava demorando demais com o paciente internado e diminuir, seja porque muitas vezes eu dava alta precoce e diminuía o número de reinternações. Eu tenho que tentar chegar no melhor padrão possível, onde eu tenha risco-benefício aceitável. Dentre as ferramentas de governança clínica, uma das coisas que a gente precisa ter é educação e treinamento e manejo de risco. O plano terapêutico, ele entra na parte de educação e treinamento, principalmente de equipe multiprofissional e pacientes familiares. E como exemplo de um plano terapêutico específico para uma doença como a pneumonia, a gente tem um artigo de 2012 que traz exatamente isso. Eles tinham um manejo que era médico dependente e modificaram o manejo geral da internação para um caminho de internação onde eles tinham mobilização precoce, um critério claro, laboratorial e clínico para trocar antibiótico via oral ainda na internação e um critério objetivo para alta hospitalar da pneumonia. E eles diminuíram o tempo médio de permanência de 6 dias para 4 dias. Isso aqui é um resultado fantástico do ponto de vista assistencial e gerencial, onde, quando eu começo a me preocupar em tirar esse paciente mais cedo do hospital, eu consigo, de fato, tirar esse paciente mais cedo do hospital. Eu deveria ter um plano, um critério para alta hospitalar para cada doença específica, principalmente as mais prevalentes. E aí, quando a gente coloca isso em uma tabela, o plano terapêutico médico e multiprofissional, ele vai gerar, que é o plano terapêutico do Einstein, por exemplo, ele gera para cada problema ativo um resultado esperado com uma meta mensurável. Por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada, interno paciente com IC. Eu sei que eu preciso ver o peso dele todo dia. Uma meta adequada é peso diário em queda, peso diário em jejum em queda, diurese maior do que 1 ml quilo-hora, por exemplo. Eu preciso de metas mensuráveis para saber o que é que eu estou esperando para esse paciente e quando que eu vou conseguir dar alta para esse paciente. Na pneumonia, no DPOC exacerbado também, desmame de oxigênio, melhora de padrão inflamatório laboratorial, melhora de tosse e afebril 48 horas. Pode ser metas mensuráveis. Para cada problema ativo, eu vou ter um novo espacinho preenchido, e é isso que deveria estar na nossa lista de problemas, porque eu preciso resolver e ter metas terapêuticas específicas para esse paciente. Uma vez que eu resolvi o problema ativo desse paciente, eu vou começar a pensar: preciso deshospitalizar esse paciente, preciso dar alta para esse paciente. Mas se eu deixo um paciente complexo para resolver todos os problemas e só aí começar a preparar ele para alta, eu vou ter algumas pendências que eu deveria ter resolvido antes e não consegui resolver porque eu não informei que esse paciente tinha programação de alta. Então, uma vez que eu determino que a alta hospitalar vai ser aqui e eu falo para a família vai me trazer questionamentos. Ah, mas a gente não tem como recebê-lo em casa, a gente vai precisar de um suporte domiciliar. Então, por isso que eu trago o planejamento de alta para o começo da internação. Se eu começo proativamente a identificar necessidades de tratamento pós-agudo, a identificar qual é a unidade de destino. No caso dos Estados Unidos, se eles vai para um hospice, se ele vai para uma clínica de reabilitação, ou se ele vai precisar de home care. Se ele vai precisar de interconsulta ou de ambulatório de referência pós-alta. Isso tudo eu tenho que identificar no meio da internação para que quando ele esteja clinicamente pronto para alta, ele tenha de fato alta hospitalar. E quando a gente pensa nas razões para atraso de alta hospitalar, a principal razão para o paciente não sair do hospital é o paciente e a família não estão prontos. Comunicação, meta 2. Então, ele não sabia que ia de alta ou que tinha que ir de alta, ele não preparou o transporte, tinha uma pessoa que viajou nesse dia e não vai conseguir, ele só consegue sair do hospital com essa pessoa. Existem outras coisas, mas a principal causa que ele não consegue sair é porque ele não está pronto para sair do hospital. Clinicamente, normalmente ele tem condição, mas ele não tem condição social de ir para casa.
Por que que é importante eu me preocupar com o tempo de permanência no hospital? Por que que eu preciso, a todo custo, tentar deixar esse paciente um dia, 2 dias menos? Um dos motivos a gente já falou. O desfecho clínico é melhor, ele infecta menos, ele tem menos evento adverso. Mas o segundo motivo, eu expando o acesso desse leito para outros pacientes que vão utilizar melhor esse leito do que ficar deitado esperando o dia seguinte. E eu resolvo uma coisa chamada bloqueio de acesso. E a terceira coisa é reduz os custos e promova sustentabilidade. A gente tem uma preocupação que no Brasil faltam leitos hospitalares. E é verdade. A OMS ela sugere que a gente tenha 3 a 5 leitos por 1.000 habitantes. A gente tem 2,3, 2,2 agora em 2024. E nos últimos 10 anos, a gente não teve nenhum grande acréscimo de leitos hospitalares, principalmente no ambiente privado, no ambiente público e no ambiente privado. A gente teve uma estabilidade no número de leitos. Então, se eu preciso de mais leitos, é muito mais fácil aumentar a eficiência assistencial do que diminuir, do que criar de fato novos hospitais. Até porque criar novos hospitais só ia aumentar a escala do problema. Só a título de curiosidade, para cada dia médio de internação hospitalar que eu reduzo, um dia médio no hospital de 200 leitos como o nosso, é como se eu estivesse ganhando 33 leitos para esse hospital. Então, de fato, entrando no assunto de plano terapêutico, a gente começa falando do plano diagnóstico. O que é que eu preciso entender sobre o plano diagnóstico? A primeira coisa, é, eu tenho o direito de erro. Afinal, a gente está diante de pessoas que estão atendendo os pacientes, muito provavelmente no começo do plano diagnóstico, em carência de informações assertivas. Então, eles podem ter o direito de errar o diagnóstico inicial, mas eu tenho que revisar sempre que esse paciente transita de cuidado ou muda de quadro clínico, eu tenho que revisar o plano diagnóstico. Veja, ele internou com a suspeita de pneumonia no pronto-socorro, subiu e diante de mais informações, não fez febre, não ficou secretivo, eu acredito que não seja pneumonia. Então, talvez o plano diagnóstico tenha que ser revisto. E isso é um erro pouco discutido. Isso, inclusive, na literatura. Quando a gente fala de erro em assistência à saúde, a gente fala muito de erro relacionado a medicações. Isso aqui é o resultado de uma análise da Cochrane. Mas, quando a gente fala de erro diagnóstico, a gente discute muito pouco. E eu tenho 17% dos erros diagnósticos preveníveis por uma única reavaliação. Quando ele subir, eu reconversar e recoletar a história completa com o paciente familiar para ver se eu concordo ou não com a primeira hipótese diagnóstica. E erro em ambiente hospitalar não é incomum. Então, o risco de você hospitalizar, ele é um risco muito plausível. Hospitalizar é muito mais perigoso, por exemplo, do que uma viagem aérea. Quando eu tenho um acidente aéreo, todo mundo se comove. Mas quando eu tenho uma hospitalização, é mais um dia normal. Só que a hospitalização, ela traz muito mais risco do que a viagem aérea. Traz muito mais risco do que mergulho de altas profundidades, por exemplo. Então, nos hospitais, o risco de morte por erro é um óbito mais ou menos a cada 300 internações. E aí eu vou dar um exemplo de como é difícil a gente julgar quem está no pronto-socorro. Esse exemplo não é meu, é do Vinícius Sabedotti, que é um colega hospitalista. E só para vocês pensarem, a Jô tem 68 anos, hipertensão diabética sem acompanhamento, faz dor precordial atípica de 2 horas de evolução. Eletronormal, com alterações inespecíficas, dor à palpação do externo porque teve queda há um mês. Troponina da chegada na faixa normal. Então, eu tenho duas opções. Eu posso considerar que essa dor ao externo é importante e é a causa da dor precordial e dou alta com analgésico pensando em dor osteoarticular. Ou eu posso achar que, como ela é hipertensa diabética, mulher, 68 anos, ela pode de fato ter uma síndrome coronariana com apresentação atípica e estar diante de um infarto possível e internar para seriatroponina. De um lado, eu não internar, eu estou falando de imprudência, mas eu também posso estar falando de superinvestigação porque ela tem um evento claro que associa a dor osteoarticular. Essa discussão é uma discussão complexa, mas eu não estou aqui para julgar o cara do pronto-socorro que tomou a decisão. E sim eu, como segundo médico, reavaliando esse paciente com mais informações, mudar o plano terapêutico, mudar o plano diagnóstico. E não comprar sempre a ideia de quem avaliou pela primeira vez no pronto-socorro. E a gente sabe que existem erros cognitivos. Médicos mais experientes internam corretamente mais pacientes com infarto, por exemplo.
mas eles também internam mais pacientes sem infarto. Porque a gente está diante de um processo complexo de raciocínio e a heurística ajuda muito para quem precisa tomar decisões rápidas. A heurística é a forma como a gente simplifica o entendimento de questões complexas. Esse caso que eu acabei de apresentar é uma questão complexa e eu vou ter que me apegar a um dos dois caminhos. Não, ela é diabética e idosa, eu vou internar para ver se eu consigo descartar um infarto. Se qualquer coisa ela vai de alta. Tudo bem, mas você está simplificando uma questão complexa, porque se ela tiver uma flebite e tiver uma infecção, de fato a internação vai ter trazido mal para ela. Mas o mais importante disso talvez seja uma referência que a gente tenha a um livro, que é um livro relativamente conhecido, chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas ele traz para a gente que a gente tem que ter dois métodos de pensamento. Um intuitivo e de decisões rápidas, e esse normalmente é o método do cara do pronto-socorro tem que ter, ele tem que tomar decisões. O pronto-socorro, ele é um local dinâmico e precisa de decisões rápidas. E o método devagar é de que quem tem mais tempo de pensar na vigência de um ambiente calmo e de estabilidade clínica. Com base nesse pensamento, teve um artigo do Crosscarry que mostrou para a gente que eu posso pensar o diagnóstico dessas duas formas. Seja em um estilo cognitivo heurístico, intuitivo, onde eu penso de forma mais rápida, seja de um sistema analítico e sistemático. E esses sistemas de processo, eles, a gente fala muito mais do cara que faz muita análise, mas o cara que tem um pensamento intuitivo, ele também consegue resolver muita coisa. Para o pronto-socorro, eu prefiro muito mais um cara que tenha um pensamento intuitivo, que consiga resolver o caos que pode ser um pronto-socorro, do que de fato um cara que vai internar todos os pacientes pela possibilidade remota de ser uma vasculite complexa. Então, eu tenho várias formas de chegar ao diagnóstico, mas eu não posso translocar os pensamentos. Eu não posso tentar resolver rápido um cara que está estável e eu sou o hospitalista dele ou o médico da UTI desse cara, e eu não posso tentar elocubrar demais um cara que chegou no pronto-socorro e tem uma doença estatisticamente muito mais provável de ser uma doença simples. Quais são os elementos, então, do meu plano diagnóstico? Lista de hipóteses, de preferência nem muito ampla, nem muito fechada para você não deixar passar nada, mas nem muito ampla para você não se perder na sua investigação. Exames confirmatórios, e aí eu vou de exemplo, síndrome neurológica focal súbita, exames confirmatórios, tomografia de crânio ou ressonância de encéfalo, para confirmar ou descartar AVC hemorrágico isquêmico. Exame de estratificação. Avaliam risco e doenças correlacionadas. Dentro do AVC, descartei ou confirmei AVC, agora eu tenho que avaliar as possíveis etiologias. Ecocardiograma transtorácico, Doppler de carótidas, Holter, se for necessário. E avaliações de especialistas. No caso do AVC, pode ser uma avaliação da neurologia, se julgar necessário. Isso tudo é elemento do plano diagnóstico. Não necessariamente toda doença vai ter todos os elementos, mas lista de hipóteses e exames confirmatórios me parece que é o mais lógico que toda doença tenha. E eu preciso planejar como que eu vou fazer o diagnóstico. Eu tenho dois grandes exemplos de como planejar o diagnóstico. Em, em um padrão de diversas possibilidades, e aí eu trago um protocolo de atendimento de dor abdominal, por exemplo. Dor abdominal pode ter diversas causas e eu posso fazer um fluxograma super complexo para avaliar multifatorialmente todas as causas possíveis. Ou eu posso ter um protocolo que seja unidirecional, onde você responda perguntas de sim ou não, para você não deixar passar nenhuma das principais causas de uma doença ou uma síndrome muito comum. Pode ser o seu plano diagnóstico. Uma vez que você fez seu plano diagnóstico, você tem que adequar esse plano diagnóstico à sua realidade hospitalar. E para isso eu tenho que considerar como eu consigo resolver as coisas no meu hospital. Então, aquela paciente que chegou no pronto-socorro com dor torácica atípica e trauma external, eu posso tentar resolver isso no pronto-socorro sem internar. O eletros, nesse exemplo específico, pode demorar 30 minutos, troponina 4 horas. Não necessariamente eu preciso internar para fazer uma nova troponina em 3 horas e decidir com um pouco mais de informação, trazendo um plano diagnóstico um pouco mais acertado para esse paciente.
Mas se eventualmente eu quiser um ecocardiograma nesse hospital, ele vai demorar 2 dias. Aí não tem jeito, eu vou ter que internar essa paciente para definir o caminho para ela. E sobre a decisão do que eu vou solicitar ou de quanto tempo eventualmente eu preciso destinar para cada paciente, eu posso utilizar o princípio de Pareto, que é o princípio que faz a relação do 80-20. 80% das ocorrências são responsáveis por 20% das causas existentes num pool de possibilidades. Então, faz muito mais sentido que eu dedique esforço para corretamente fazer protocolos e destino de cuidado para 80% das ocorrências do que para 100% das ocorrências. Se a gente pega o nosso hospital, em julho, dos diagnósticos que a gente teve, eu peguei os 20 diagnósticos mais comuns via CID e trouxe aqui em uma tabela para a gente ter uma ideia do que é que mais passa pelo pronto-socorro internamento no hospital. As 10 mais frequentes, de fato, dão 80% das internações. E aí, as outras 40 que ficavam aqui em cima, talvez não precisem de um protocolo. Mas eu preciso de um protocolo de AVC, de um protocolo de dispneia, se for o caso, um protocolo de infecção do trato respiratório, insuficiência cardíaca. Esses cuidados protocolares podem ser pensados para tentar otimizar o tempo de internação hospitalar desse paciente. E uma vez que eu fiz o meu plano diagnóstico dos meus elementos, eu jogo isso aqui lá para cima. E o plano diagnóstico, então, ele tem que ter obrigatoriamente na minha cabeça 5 coisas: lista de hipóteses, o que eu preciso para confirmar cada hipótese ou descartar, o que eu preciso para estratificar cada hipótese ou descartar, qual especialista eu preciso se for necessário, e o fluxo para cada hipótese. Uma vez que eu fechei meu plano diagnóstico, eu dou início embora seja sincrônico, ao plano de tratamento. E o plano de tratamento, ele é vinculado ao plano diagnóstico. Se você faz um plano diagnóstico para uma outra doença, você vai tratar inadvertidamente uma doença que não é. Então, ele parte dos problemas. Com base nos problemas, eu vou atrás de metas de estabilização, seja resolver infecção, seja otimizar diurético, seja perda de peso diária, e vou traçar objetivos específicos para cada problema. Resolver febre, diminuir tosse, sair de oxigênio suplementar. Tem um prazo estimado com base no que a gente vê de rotina para cada doente desse e um método de aferição objetivo para traçar o que seriam metas SMART, metas pequenas de curto prazo que eu consiga objetivamente e especificamente medir. Para, uma vez resolvido meus objetivos específicos, dar alta para esse paciente. E se a gente coloca isso num contínuo, eu precisaria de uma aula para cada doença para tentar estimar o que é que eu vou fazer para cada doença. Insuficiência cardíaca, AVC, insuficiência renal aguda. Mas todas as doenças parecem seguir o mesmo padrão quando a gente pensa na internação, que é admito o paciente, 24 a 48 horas, começa o plano diagnóstico e terapêutico, vou fazer rounds multidisciplinares conforme necessário. Começa um cuidado protocolizado de acordo com a necessidade do meu hospital para reduzir variabilidade, fazer um cuidado coordenado. Pacientes de maior risco e casos complexos, eu posso incluir mais rounds disciplinares. Scores de predição, enfermeira navegadora ou, se possível, enfermeiro hospitalista. E a gente começa a desenhar o plano de alta desse paciente aqui. Checklist pré-alta, posso fazer 48 horas antes. Família tá ok, home care tá ok, o antibiótico de fato acabou, tem alguma medicação, algum exame pendente, eu preciso fazer transição de cuidados. Se tiver tudo certo, alta hospitalar. E aí eu consigo entender que o plano diagnóstico fechou e o plano de tratamento, ele tem que envolver o diagnóstico dos problemas agudos para me dar as minhas metas de estabilização. Tratamento para atingir o objetivo específico da meta, que é isso, é o que a gente faz, isso é a nossa conduta, isso é o nosso dia a dia. Isso aqui eu não tenho dúvida que todo mundo consegue fazer adequadamente. Prazos para os efeitos dos tratamentos. Se eu consigo estabelecer tempos, eu consigo prever adequadamente a alta hospitalar desse paciente. Isso aqui, exercício diário. Não significa que eu não possa estender os prazos para tratamento, mas eu tenho que tentar, no começo da internação, criar
um prazo específico para cada problema agudo desse paciente. A partir daí, eu então começo a pensar no plano de alta. E o que é o plano de alta? É uma abordagem multidisciplinar para continuidade do cuidado, iniciada precocemente na internação, visando garantir a alta no tempo apropriado. Ou seja, é a transição de cuidado do meio hospitalar para o meio ambulatorial, para tentar reduzir permanência e tentar reduzir readmissão não planejada. Na insuficiência cardíaca, a gente tem um protótipo perfeito para avaliar plano de alta. Se eu dou alta para esse paciente, ele não tem um cardiologista assistente, ele não tem uma consulta com cardiologista em 30 dias, ele reinterna mais do que quem tem consulta com cardiologista para vê-lo de segmento. Então, a transição de cuidados visa principalmente diminuir readmissão não planejada, mas ela acaba também reduzindo o tempo de permanência, porque se eu começo a prever problemas antes que eles surjam na internação, eu consigo trazer para esse paciente uma segurança maior. E a gente tem revisão de literatura mostrando isso. Essa revisão da Cochrane, ela mostra exatamente isso, que a redução, a precocidade no planejamento da alta, ela reduz tempo de internamento hospitalar em média 0,7 dias. Quebrado porque é a média de todos os pacientes. Mas isso aqui, de uma medida que não é farmacológica e não traz para a gente nenhum custo adicional, é uma medida que, de fato, tem grande impacto, em eficiência em saúde. E quando a gente pensa em plano de alta, tem um handbook muito bom, que traz para a gente algumas reflexões para a gente começar a pensar nos nossos pacientes. Então, esse aqui da Advisor Board Company, ele é um handbook de estratégia de alta para tentar eliminar dias não desperdiçados no hospital, né? Dias de leito desperdiçados. Principal coisa que a gente tem que ter em mente: quais são os principais fatores, ó, as principais oportunidades que eu posso tentar diminuir atraso de alta? Primeiro, a primeira coisa, tentar estimar o dia da alta, o dia previsto da alta, com precisão. Isso a gente consegue de cabeça fazer para a maioria dos pacientes. Não é obrigatório acertar 100% dos pacientes. Nos melhores hospitais que tem isso aqui bem estabelecido, a taxa de acerto é perto de 60%. Mas se a gente começar a encarar a data de alta como se fosse a data de uma cirurgia e todo mundo se mobilizar, enfermeira do setor, assistente social, fisioterapeuta, para que a alta seja de fato um evento e a gente consiga seguir, a gente conseguiria otimizar o tempo de internação hospitalar sem dúvida nenhuma. Que é como acontece, por exemplo, com a cirurgia. Se a cirurgia é amanhã 6 horas, a enfermeira já está preocupada com jejum, com Clexane, comunicar o cirurgião, falar com o centro cirúrgico, mas a alta parece ser mais um evento aleatório dentre os eventos da internação. Identificação precoce das necessidades de cuidado pós-agudo. Então, o paciente internou por uma dispneia, previamente DPOC, e agora está usando oxigênio suplementar. Me parece prudente já identificar que ele vai precisar de fisioterapia respiratória em casa. E eu já posso, no começo da internação, entrar em contato com o plano de saúde. Identificação precoce de transferências ou de encaminhamentos do cuidado pós-agudo. Então, esse paciente ele tem grandes oportunidades em eu solicitar home care para ele, mesmo que seja por um curto período de tempo. E a gente tem algumas evidências que prevê adequadamente o dia de alta, diminui tempo de permanência, aumenta a satisfação do paciente, aumenta a quantidade de altas até meio-dia, altas hospitalares de fato. Diminui o tempo de espera por procedimentos ou do departamento de emergência, principalmente quando o hospital está cheio. Isso tudo traz para a gente uma melhor dinâmica e sustentabilidade do hospital. Qual o problema, na maioria das vezes, de previsão de alta? Relutância em prever a alta. Veja, se o médico não prevê a alta porque não entende o propósito, eu tenho que trazer essa informação para ele, que a previsão de alta vai conseguir trazer para a gestão de leitos uma marcação de uma cirurgia a mais, ou trazer um paciente do pronto-socorro para subir mais cedo. Ter medo de predições não acertadas também é uma coisa que traz uma relutância. Eu vou ter alguma represália por errar o dia da alta?
e não ter claro de quem é a responsabilidade de prever a alta ou de quando é a responsabilidade de prever a alta. O que é que eu posso fazer para tentar melhorar essa relutância? Envolver os principais stakeholders, então, envolver médico no cuidado, envolver enfermeiro assistencial e a enfermeira hospitalista em tirar esse paciente mais cedo do hospital, principalmente pacientes complexos. Garantir que eu posso ter flexibilidade. Eu previ que meu IC ia ficar internado 5 dias. Ele piorou. Vou aumentar para 8. E aí? Tudo bem. Veja, o que eu quero é tentar estimar o dia de alta. Não conseguir, faz parte do processo e fazer uma cultura de confiança. Errei o dia da alta. E aí? Não, mas a gente quer tentar acertar na maioria das vezes. Então tá tudo certo. Que são exatamente o que vai gerar as medidas que o advisory traz para a gente tentar melhorar a adesão. Tirar com fatores confundidores. Então, eu não quero saber, quando esse paciente vai sair do hospital. E depende da família. Não, medicamente, clinicamente, quando é que ele tem condição de alta? É isso que eu quero saber quando eu falo data prevista de alta. Oferecer flexibilidade para mudar a data se preciso, isso a gente tem, e responsabilidade clara de quando ou de quem tem que ser essa data prevista de alta. E a gente pode tentar, num serviço, num contexto mais moderno, mais bem estruturado, tentar estimar por doença ou por procedimento cirúrgico quanto tempo um paciente tem que ficar internado. Veja, se em todo mundo eu consigo deixar uma troca de quadril 4 dias internado, a gente tem que seguir por doença, por procedimento, quanto tempo está ficando a nossa troca de quadril internado e por quê? Porque se eu vejo num pool de pacientes, nosso tempo médio de permanência é 6,5 dias de internação hospitalar. Certo, mas quem que está ficando mais e por quê? É porque o cardiopata não está tendo avaliação da cardio? É porque o plano de saúde não está liberando home care para o paciente pós-UTI? Quanto mais eu consigo separar meu problema, eu consigo traçar soluções e metas mais alcançáveis. O que é que eu preciso ter de elementos para planejar essa alta de forma mais precoce? Como é que é a vida desse paciente em casa? Esse paciente vive sozinho? Ele tem cuidador potencial? Tem alguém da família que pode chegar junto e assumir o cuidado? Esse paciente tem status mental para ir para casa? Ele precisa de alguma transição de cuidado para uma clínica de reabilitação? Ele internou por algum motivo nesse sentido? Isso aqui é um problema importante em alguns pacientes específicos na instituição hospitalar. Qual é o nível de cuidado que esse paciente precisa? Ele já usou em algum momento serviço de cuidado domiciliar? Ele precisa agora de serviço de cuidado domiciliar? Tem alguma coisa previamente que ajude você a definir isso ou não? E qual é o status físico desse paciente? Veja, é um paciente que tem status mental bom, tem suporte familiar, não tem necessidade de cuidados intensivos domiciliares, mas ele andava e agora não anda mais. Talvez é um momento de a gente considerar serviço de atenção domiciliar, pelo menos com fisioterapia domiciliar. Tenho que educar precocemente os familiares, então, prescrições que a gente colocar nova no de uso do paciente, eu tenho que precocemente educar o paciente que ele vai ter novos remédios, a exemplo de AS, clopidogrel pós-CAT, pós-stent. Se ele já está pronto para voltar para a comunidade, se a educação do paciente sobre a nova condição dele e principalmente dos familiares é uma coisa que a gente já adequadamente ressaltou. E quando a gente vai fazer essa avaliação, eu preciso entender, principalmente, que a nossa capacidade de educar o paciente é o que vai trazer uma maior adesão medicamentosa e uma diminuição da reinternação, principalmente por efeitos colaterais. Então, o paciente está usando, por exemplo, um novo inibidor de recaptação de serotonina, começou a apresentar boca seca, parou o remédio, reinternou por um motivo psiquiátrico. Ele foi devidamente orientado dos efeitos adversos possíveis? E se alguém já está organizando os serviços ambulatoriais possíveis para esse paciente? Então, paciente que está no D3, D4 de internação, eu acho que ele vai precisar de fisioterapia. Será que eu já consigo deixar marcado
acompanhamento nutricional, fisioterapia, já consigo pré-solicitar cuidados domiciliares e o plano de saúde entender que eu estou solicitando pela necessidade, não porque ele vai de alta hoje e sim vai de alta daqui a 3, 4 dias. Então, quando que eu vou planejar a alta? No começo da internação. Por todos esses diversos fatores que eu posso ter de obstáculo para minha alta hospitalar. Agora, para quem eu planejo a alta? Se eu for fazer isso para todo mundo, é muito trabalho. Então, todos os pacientes que eu tenho acompanhando, alguns são não complexos, seja porque eles são jovens, seja porque eles não têm necessidade de suporte domiciliar, seja por qualquer outro motivo. Alguns, de fato, são pacientes idosos, pacientes que precisam de múltiplos acompanhamentos pós-internação. E a complexidade dos pacientes, a gente poderia fazer uma aula só discutindo complexidade alta hospitalar, complexidade dos pacientes e transição de cuidado. Mas de forma resumida, a complexidade dos pacientes se dá em 6 tópicos específicos: gravidade de uma doença específica e ser muito avançada, por exemplo, número de diagnósticos simultâneos, número de intervenções necessárias na internação, tempo de internação necessário, necessidade de cuidados intensivos intra-hospitalar, quantidade de recursos mobilizados para o tratamento. Vou trazer 2 exemplos para vocês verem. 2 pneumonias. Adulto jovem, 30 anos, internado por pneumonia grave e insuficiência ventilatória. IOT, previamente rígido. Outro, idoso, 68 anos, internado por pneumonia adquirida da comunidade. Comórbido com hipertensão e diabetes, bem controlados, com medicação oral. Aqui a gente tem um paciente jovem que é complexo. Aqui a gente tem um paciente idoso que é simples. Não é só a idade, tem muito mais coisa que a gente precisa avaliar. E uma forma que a gente tem de tentar avaliar se o paciente vai precisar de cuidados domiciliares ou não é um screen da Mayo Clinic, que eles desenvolveram nesse intuito. Eles fazem esse screen no começo da internação, primeiras 48 horas, que avalia principalmente a idade do paciente, se ele tem alguma desabilidade pela escala de ranking, desabilidade ou dependência, talvez seja o melhor ponto. Se ele tiver uma dependência leve, não necessariamente ele precisa de cuidados domiciliares. Consegue caminhar com auxílio de uma órtese, consegue sair de casa desde que seja com alguém, mas se ele tiver uma dependência moderada, já é um paciente para a gente ponderar ser SAD para ele. Estado social e se o paciente acha que tem dificuldade de deambular. Quando eu faço essa pontuação, se eu tiver mais do que 10 pontos, aumenta a chance desse paciente precisar de fato de planejamento de alta hospitalar, de SAD, na maioria das vezes. E quando eu faço uma distribuição de todos os pacientes que internam, normalmente os pacientes que internam são os pacientes mais idosos ou mais doentes. Então, metade dos pacientes vão pontuar, segundo a Mayo Clinic, metade dos pacientes não vão pontuar. E quem não pontua, muito raramente, vai precisar de cuidados domiciliares programados. Quem pontua, na maioria das vezes, precisa. E aí, então, eu consigo traçar o meu plano de alta. O que é que eu tenho que ter no plano de alta? Previsão precoce, data confiável de alta. Identificação das necessidades e destinos pós-alta. Educação do paciente e familiares. Reconciliação medicamentosa com orientações. Transição do cuidado. Esse tópico aqui vai ser um tópico separado na nossa discussão, na nossa educação permanente. Mas trago para a gente algumas discussões só para a gente pensar. De fato, a alta hospitalar e a internação termina na internação? Tem mais ou menos uns 40 anos que a gente sabe que não. Esse artigo do Angus, da Intensive Care Med, ele traz para a gente que um paciente que passa na UTI, ele tem uma carga de doença que aumenta no pós-alta hospitalar. Isso já trouxe para eles toda uma gama de pacientes pós-cuidados intensivos. E a gente tem que se preocupar que qualquer paciente que interna, ele sai com a carga de doença muitas vezes maior do que antes de internar. A disfunção de longo prazo que eu preciso reabilitar esse paciente. E aí é uma realidade já em alguns serviços de medicina hospitalar do Brasil, mas lá fora já é quase que uma coisa obrigatória, a visita de follow-up ou ambulatório de retorno pós-internação. Eu preciso tentar reduzir que esse paciente tenha alguma readmissão, porque como a gente já bem explicitou, a admissão hospitalar é atrelada a riscos
inerentes à internação. E eu posso fazer alguns checklists para tentar diminuir a chance desse paciente reinternar, inclusive melhorando o prognóstico. Puxando essa linha para o meu lado, lógico que eu tenho mais experiência, o Fusion Trial, ele traz para a gente um paciente que interna com IRA, quando ele hospitaliza, se ele tiver alta no cuidado usual, ele, ele vai pior do que se ele tiver alta em follow-up com o nefrologista. Isso aqui para qualquer grau de IRA, mas especialmente para os pacientes com IRA CADIGO 2 e 3. Isso diminui a adesão do paciente. Quando ele vai e volta para a rede, ele muitas vezes não vai atrás da função renal dele. E eu quase não tenho avaliação de proteinúria do paciente no cuidado usual, o que em longo prazo se traduz em piora mais rápida da função renal e mais dependência do serviço de saúde. E o cuidado do paciente pós-internação já é uma coisa muito discutida. A gente tem 2 artigos aqui de anos diferentes, esse aqui 2023, trazendo justamente que o paciente que interna, seja com qualquer doença, aqui especificamente com IRA, ele vai pior no pós-alta. A gente deveria olhar para esse paciente diferente. Esse outro artigo é um artigo de 2024 que mostra exatamente isso. O paciente que, depois da hospitalização, consegue um segmento hospitalar com alguém, ele diminui a chance de reinternação, diminui a chance de progredir disfunção renal e diminui mortalidade. E isso traz para a gente uma discussão muito na moda, que é a discussão de valor em saúde. Então, valor em saúde, ele é eu pegar os desfechos que importam para o paciente, diminuir custos para entregar esses desfechos, vezes a pertinência que eu tenha. E a gente consegue entender que na internação hospitalar, evitar a reinternação por motivos que sejam previsíveis, traz muito desfecho que importa para o paciente, que é diminuir mortalidade e, tão importante quanto, diminuir a carga de doença desse paciente, a necessidade de assistência hospitalar de repetição. E muitas vezes com um custo baixo, quando eu falo de um serviço ambulatorial, que é o que traz exatamente a ideia desse artigo. Se eu pego uma ideia de valor em saúde e aplico para a doença renal, eu tenho uma oportunidade muito grande de evitar que esse paciente reinterne por motivos previsíveis, principalmente porque eu vou aderir adesão medicamentosa e vou prever quando que as coisas vão acontecer com esse paciente. E a gente tem só para finalizar, a gente tem uma instituição internacional chamada AISHON, e a AISHON ela é especialista em fazer unidades de prática integrada, que tentam pegar o paciente entendido como um todo ao redor de uma doença. A gente tem diversas doenças com unidade de prática integrada pela AISHON, mas eu entendo que a medicina hospitalar tem que conversar com o pós-hospitalar e ela conversa, sim, com valor em saúde, com unidade de prática integrada e deveria fazer tudo parte de um grande organograma em conjunto. E é isso. Ô, Marcelo. Rodrigo, parabéns pela apresentação, viu? Sensacional. Viu? Valeu, Rodrigo. Perfeito mesmo. Ficamos de Marcelo agora falar logo em seguida, né? Isso, Marcelo, ou você quer abrir para debate primeiro? Não, pode abrir para debate. No finalzinho eu só vou fazer um comentáriozinho, mas pode abrir para debate. Vamos lá, pessoal. Hora das dúvidas, hora dos comentários. Silias, posso comentar? Deve. Pronto, fechou. Marcelo, eu vou dizer, viu? O Rodrigo deixou você agora numa situação difícil danada. Eu acho que você não vai ter que falar muito, não, mas tudo bem. Rodrigo, veja só. Rodrigo não, o pessoal todo que está aqui, né? Eu acho que essa discussão de plano terapêutico, ela é uma discussão assim que a gente precisa levá-la a cabo da importância real que é para um hospital como o nosso, tá? A gente precisa entender, primeiro, que a gente não está no ambiente hospitalar, a gente está no ambiente de rede. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que esse paciente ele precisa transitar
dentro do ambiente de rede, do ambiente sistêmico que a gente tem à disposição dele. Por que isso é importante? Porque a gente, e assim, eu não vou fazer, não vou dizer que isso não é importante, mas, claro, a fidelização desse cliente dentro da rede ela é interessante também do ponto de vista de negócio e de sustentabilidade. A gente precisa ter em foco isso, tá? Mas também porque é mais seguro, porque a gente tem um sistema que ele transita, permeia toda a rede, ambulatorial, clínicas, SADT, enfim, porque a gente tem um sistema que transita em todo o hospital, então a gente consegue enxergar esse paciente transitando. Então ele precisa fazer sentido dentro do ambiente sistêmico. É isso que eu queria trazer para vocês. Quando a gente entende que esse paciente ele não é meu paciente do pronto-socorro, não é meu paciente do centro cirúrgico, não é meu paciente da UTI, mas é um paciente dentro de uma rede, é um paciente que eu preciso ter o plano terapêutico como estratégia, sim, Rodrigo, de comunicação intersetorial, tá? E intra-hospitalar, tá bem? Então eu preciso que isso que eu estou colocando aqui ele faça sentido enquanto esse paciente transita dentro do ambiente, porque é mais seguro para ele, mais efetivo, é mais barato, ele custa menos e tem menos e, portanto, tem menos risco de evento adverso. Acho que a gente precisa entender isso e entender que o plano terapêutico ele precisa fazer sentido do ponto de vista multidisciplinar. Eu preciso que o nutricionista leia e entenda o que eu quero. Eu preciso que eu leia um plano terapêutico do Nutri e faça sentido para mim. E isso é uma coisa que a gente precisa evoluir muito. Tá? Isso tudo que o Rodrigo colocou como plano terapêutico, essa tradução dessa visão médica do que ele está trazendo, é uma visão sistêmica, uma visão de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Tá? Então, a gente precisa entender que o meu plano precisa fazer sentido não só para a minha equipe médica, que o médico leia e entenda, mas que a equipe multi entenda. E para isso existe uma ferramenta que a gente está... eu acho que a gente poderia até já botar umas fotos lá, botar alguma coisa para dar outra utilidade para ela, que é o Kanban. Pode pendurar uma toalha, alguma coisa assim para secar, porque a gente não tem utilizado o Kanban como deveria. O Kanban é uma ferramenta de gestão à vista, que o plano terapêutico ele deveria estar lá, principalmente com as metas terapêuticas, Rodrigo. Eu acho que meta é uma coisa que a gente precisa discutir, porque a meta faz sentido desse paciente esperar mais um dia no hospital. A meta que eu preciso alcançar faz sentido eu traduzir como tradução para esse paciente fazer sentido, ele está lá. Então, o Kanban precisa ser uma ferramenta nova que a gente volte a utilizar o mais rápido possível, porque a gente tem uma linguagem de plano terapêutico ali muito clara que a gente precisa voltar a usar e que cada um que chegue e olhe saiba onde é que eu me encaixo ali naquele pano da terapêutica desse paciente. Eu não preciso entrar no prontuário, não preciso ter nada escrito na mão, na prancheta, mas que eu olhe e defina ali. Então, a gente já tem essa ferramenta de baixo custo, que independe de tecnologia, que independe do TASI estar funcionando, do painel está disponível ou não, que é o Kanban que a gente precisa traduzir. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, que é problemativo desse paciente. Tá? Eu estava numa discussão na sexta-feira exatamente sobre o conceito de problemativo, porque às vezes não é uma coisa clara. Tá? O problemativo no frigir dos ovos é por que esse cara está no hospital aqui ainda? O que é que eu preciso resolver dentro do hospital? Isso é problemativo. Quando o problema ativo está resolvido, esse paciente ele já deveria estar fora do hospital. Ou se ele não precisa do hospital para resolver o problema dele. Tá? Então, a gente precisa deixar muito claro do porquê esse paciente está no hospital. E isso é uma definição de problema ativo. Tá? E hoje eu disse uma frase para a Alice, a enfermeira hospitalista, que eu vou trazer aqui, porque realmente foi uma discussão que a gente teve, né? De como a ineficiência a sistêmica destrói um plano terapêutico, certo? Então, por que essa discussão veio? Porque determinada operadora, hoje completou 11 dias de que ela não me liberou um curativo para casa. Tá? Isso numa senhora de 96 anos, que fez o mais complexo de procedimento internado,
e ainda não conseguiu essa transição, é uma ineficiência do sistema que destruiu meu plano terapêutico. O plano terapêutico foi pulverizado por isso. Então, o mais difícil ela fez, inclusive, sobreviver ao edema agudo hipertensivo intra-procedimento. Mas eu não consigo um curativo para ela ir para casa. E aí entra no conceito que eu tenho cobrado muito das meninas de Rayana e de Lícia, que são os Red Days. Isso é um outro conceito que o Red Day traz o dia que esse paciente não precisaria da estrutura do hospital e ele está lá. Então, essa paciente, claramente, esperando o curativo, ela já tem 10 dias, 11 dias, e esses Red Days não deveriam começar a contar no internamento, porque ela já veio da UTI sem esse planejamento para casa. É essa transição que faltou também. Então, os Red Days são muito mais, a gente está falando de 2 semanas de Red Days dessa paciente aí. Então, esse aspecto da transição do paciente, do sentido para a multidisciplinaridade, de utilização de ferramenta, foco no problema ativo, e as nossas visitas multidisciplinares alinhadas a plano terapêutico, também precisa estar muito claro para a gente, tá? Então, era isso que eu queria colocar. Rodrigo, se eu puder só mostrar uma coisa aqui, uma tela que eu acho que faz muito sentido do que a gente está discutindo aqui. Posso colocar, Rodrigo? Pode, claro, Nilson, pode sim. É coisa super rápida. Deixa eu só pedir ajuda, Adriane. Aqui. Eu quero compartilhar essa tela aqui. Essa aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta de cálculo de risco cirúrgico, tá? A gente já discutiu isso em outros momentos, de que ela traz para a gente, de acordo com situações específicas, o risco de complicação, tá? Qual o risco de complicação? Previsão isso é do Colégio Americano de cirurgiões, a previsão de tempo de internamento, o risco da clínica funcional, a possibilidade de complicação no pós-operatório, que é muito interessante que a gente entender que tudo isso que a gente está falando, que está dentro do plano terapêutico, de incluir inclusive a previsão de deterioração, isso já está previsto em ferramentas que a gente precisa utilizar. A gente tem isso já como publicado, validado, e que a gente, infelizmente, a gente ainda fica muito refém do plano terapêutico, aí baseado na nossa heurística, tá, Rodrigo? Que é da minha intuição, da minha percepção, da minha experiência, enquanto que tem ferramentas já baseadas em IA que traz isso para a gente. Então, a gente precisa usar mais essas ferramentas associadas ao nosso plano terapêutico. Tá? Esse é só um exemplo do cálculo de risco cirúrgico. Espera aí que eu parei aqui. Viu? De cálculo de risco de complicação pós-operatória. E só para acrescentar, Nilson, essa ferramenta ela é muito mais interessante, assim, ela ganha ainda mais valor porque você consegue adaptar para o paciente. Você coloca as comorbidades dele e ele vai atualizando os riscos inerentes ao paciente. Então, do ponto de Exatamente. E por procedimento, tá? Assim, então, eu tenho um procedimento que me diz essa linha de risco, certo? É isso, pessoal. Então, assim, eu acho que é extremamente... Parabéns, Rodrigo. Parabéns pela aula, entendeu? Você está fazendo valer todos os seus cursos. Muito, muito bom e é seu tempo disponível. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que sair do exercício teórico do que a gente já faz com a meta hoje. A nossa meta terapêutica hoje é fazer melhor amanhã o que a gente já faz hoje. Tá, Marcelo? É isso. Obrigado. Eu acrescentaria, só uma coisa a mais, tá? Tortinho. O nosso protocolo deve ser multi, tá, minha gente? A gente ainda não saiu do protocolo focado no médico, focado no enfermeiro. A gente tem que romper essa barreira. A gente já tem, como é que chama? Maturidade para isso. Os nossos protocolos têm que ser multidisciplinares, cada vez mais multidisciplinares. Só acrescentando, Nilson, que para a gente falar de meta, né, é aquela história. A gente precisa primeiro organizar nossos planos, né, do diagnóstico até o plano terapêutico, para poder a gente falar de meta. Porque não adianta você falar de meta se você não tem um planejamento. Né? Então,
é uma coisa está atrelada à outra. Então, planejamento inicial diagnóstico, para depois você fazer o seu plano terapêutico. E aquela história assim, mas o que o Rodrigo mostrou foi uma receitinha de bolo, redondinha, quadradinha, ou redonda, que é muito bonitinha no papel, mas que na prática nem sempre funciona. Mas a questão do plano terapêutico é justamente a dinâmica que você pode dar a ele. Ele não é algo fixo, né? O paciente não é algo fixo. O paciente é dinâmico, e o plano terapêutico nosso também tem que ser dinâmico. É ajustado diariamente, as metas são reajustadas nos rounds, nas visitas, né, multidisciplinares. Então, mantém a dinâmica. Aí é que entra a questão, né? É a gente sair do nosso modelo antigo de simplesmente ir lá prescrever e a gente começar a enxergar o paciente uma visão muito mais, não diria termos gestão, mas muito mais como um todo do que simplesmente com a nossa área, né? E entender o impacto que a gente assim, o impacto que tem na deshospitalização, na saída do paciente, na recuperação, no tempo de permanência dele ali, quando a gente começa a enxergar ele como um todo, com toda a assistência que é envolvida ao redor dele. Inclusive, como foi bem dito, já planejando a alta desde a admissão do paciente, desde que você estabelece um plano diagnóstico, você já começa a pensar na alta do paciente. Parabenizar também, Rodrigo, pela apresentação, foi bem teórica, bem objetiva e acho que as ideias ficaram bem claras. Parabéns. Só para não estender mais pelo tempo, Rodrigo, eu não faria uma aula melhor do que a sua, com certeza. Ainda bem que você que fez, graças a Deus. Mas veja, trazendo um pouco para a nossa realidade e pegando o gancho de Enilson e Silas. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente não evidencia bem o plano terapêutico, mas a gente faz 2 etapas do plano terapêutico. A medicina hospitalar faz 2 etapas do plano terapêutico. Ficou mudo, Marcelo. Já que ele ficou mudo, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta aqui, viu? Se não vale a pena você, de fato, fazer um protocolo de confecção de plano terapêutico, tá? Multidisciplinar. Essa é a para eu ia fazer depois, já que o Marcelo caiu a linha dele aqui. Eu vou... a minha linha está caindo toda hora, não sei por quê hoje. Mas deixa eu voltar rapidinho, só para finalizar. Veja, a gente hoje faz 2 partes do plano terapêutico de forma até eficiente e correta. A gente não evidencia bem, que é o plano diagnóstico e o plano de tratamento. A medicina hospitalar faz isso bem hoje. A nossa maior dificuldade está no nosso plano de alta. Nosso internamento é um internamento muito complexo. 30% a 40% dos nossos pacientes eles têm uma dependência de algum suporte domiciliar na sua saída. E a gente prepara mal. E não é só preparar mal do ponto de vista médico, do ponto de vista multidisciplinar. Prepara muito mal o nosso paciente para alta. A gente tem muita fragilidade social da família, a gente tem muita insegurança da família, a gente tem um apoio das operadoras muito ruim, a gente tem uma rede de apoio fora do hospital muito ruim. A gente tem um hospitalista novo que vem de São Paulo, que com certeza ele tem uma realidade diferente da rede de apoio pós-alta hospitalar, que a gente não tem aqui em Sergipe. Então, a gente hoje faz um plano terapêutico justo e honesto do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. A gente precisa evidenciar isso de forma melhor, que a gente faz isso ainda de forma muito, às vezes, precária. As nossas evidências não são tão claras, mas a gente precisa realmente pensar e fortalecer no nosso plano de alta. Nosso plano de alta é o que nós temos mais dificuldade e é a nossa maior gargalo hoje, o que gera os head days, o que gera a fragilidade da família, o que gera insegurança é o nosso plano de alta, que hoje, na minha opinião, o nosso plano terapêutico é o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa maior fragilidade. E nossos pacientes precisam desse suporte e a gente realmente precisa pensar nisso desde o início, como o Silas falou, como o Astílio falou, como o Rodrigo falou lá na aula. E a gente, só para a gente finalizar,
A gente está num processo hoje de autoavaliação para a Sobrame, certo? Então, a gente está no processo de autoavaliação para a Sobrame. A Sobrame nos exige que nós sejamos, que a gente faça um plano terapêutico com metas, um plano não só médico, um plano multidisciplinar, mas é que a gente consiga evidenciar isso de uma forma correta. Então, eu realmente preciso, o nosso tema hoje é voltado especificamente, para a medicina hospitalar. A gente precisa realmente aprender a evidenciar melhor o que nós estamos fazendo. A gente precisa deixar mais claro o nosso plano terapêutico, a gente precisa deixar mais claro o nosso plano de diagnóstico, de tratamento e nosso plano de alta. A gente vai precisar deixar isso claro, a gente vai precisar deixar isso registrado, bem evidenciado, porque hoje a gente faz muito, tá? Aqui em Nilson, para não dizer que é mentira minha, a gente está hoje num nível muito elevado, que a gente botar a Sobrame hoje, o que a gente precisa é realmente evidenciar. Então, eu vou, nos próximos dias, a gente está na semana da acreditação da ONA, então eu estou um pouco focado nisso agora, mas pós-ONA, a gente vai voltar a falar de Sobrame, a gente vai apresentar autoavaliação para a medicina hospitalar, e dessa autoavaliação a gente vai mostrar nossos pontos que não estamos conforme, e a partir disso tentar nos ajustar. A gente está muito próximo de ser conforme na grande parte do que vai sendo exigido para a gente em relação à Sobrame. A gente está muito próximo mesmo. Então, e mais uma vez, Rodrigo, parabéns mesmo, sua aula foi top, viu? Pode falar, Nilson. Valeu. Veja, eu acho que tem uma coisa aqui que a gente precisa colocar também, tá, Marcelo? Plano terapêutico não é exclusivo de medicina hospitalar. A gente precisa entender que o paciente, quando ele interna, digamos, no pronto-socorro, ele tem que ter um planejamento para esse internamento dele, tem um porquê internou e o que ele precisa alcançar. Isso tem que estar claro para o paciente, para a família, etc. E esse plano terapêutico tem que estar claro para quem transita para dentro do hospital, identificar, corrigir, como é que chama? Não concordar, desfazer, enfim. Na transição da UTI para a gente, ele também tem que estar claro para o plano terapêutico, então eu acho que a gente precisa entender que o plano terapêutico é uma ferramenta de transição de cuidado desse paciente. Muito claramente, ele transita na jornada do paciente, o planejamento terapêutico tem que estar claro para todo mundo. Tem que fazer sentido para mim quando eu enxergo. Então, assim, a minha proposta é que, de fato, a gente tenha um protocolo de confecção de plano terapêutico. Eu acho que isso tem que estar claro o norte disso, sabe, Rodrigo? Um fluxograma mesmo, de assim, sim ou não, faz, não faz, a que se decide ali, você encerra, enfim. Na transição do cuidado desse paciente, é uma coisa que a gente precisa evidenciar essa transição. Eu queria destacar o seguinte, que muito da ineficiência nossa no hospital, Marcelo, também tem muito a ver da nossa comunicação com as operadoras. As nossas operadoras, ela não consegue entender que o que a gente faz no Hospital Primavera é muito diferente do que no Hospital XYZ. Sem Pode dúvida. até ser pior, né? Pode até ser pior, mas assim, eu tenho certeza que a gente se esforça para fazer muito melhor. E isso tem que estar claro para eles, a gente tem que chamá-los para entender o que é um plano terapêutico. Mais uma vez. Eu tenho acesso a alguns auditores e é claro o como eles não enxergam muito o que é feito, mas o que eles enxergam, eles falam, eles realmente fazem comparações, principalmente com o nosso principal concorrente, e que a gente consegue gerar uma jornada, vamos dizer assim, com muito mais eficiência, com menor custo e menor tempo de internação. O que a gente realmente precisa é que a medicina hospitalar precisa, todo mundo, urgência, UTI, medicina hospitalar precisa entender, é que a gente precisa se aproximar dos auditores. Eles fazem parte da nossa rotina. Eles fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso dia a dia. A gente precisa... Eles são nossos clientes, pô. As operadoras são nossos clientes. O auditor precisa da gente, mas a gente também precisa do auditor. Então, a gente precisa estar alinhado com eles para a gente ter sucesso e ser cada vez mais eficiente. Acho que o que o Kenis colocou é a pura verdade. E tem uma outra ferramenta, né, outra estratégia,
que é a enfermeira hospitalista que a gente está desenvolvendo, Marcelo. Tem que estar claro no plano terapêutico as pendências que ela vai monitorar para diagnóstico, tratamento e alta. Tá? Então, os hospitalistas precisam entender, e a gente precisa gerar essa informação claro em prontuário, para o que a enfermeira vai monitorar, para diminuir o tempo entre o que eu espero e o que vai estar disponível para eu fazer para esse paciente. Então, principalmente, as pendências para alta, a estratégia de alta, tem que estar muito claro, que é o que você falou. Precisa estar claro dentro do nosso plano terapêutico. Por quê? Porque a Alice e a Rayane, elas vão ficar olhando o nosso plano terapêutico, identificar as pendências e corrigir a pendência. Seja familiar, seja recurso do cuidado domiciliar, que tipo de complexidade do cuidado ela vai ter que ter. E aí o convite fica também para a operadora ter acesso a isso. A gente precisa mostrar como a gente trabalha, cara, para diminuir essa latência. É isso. O Yuri tá levantando a mão, Marcelo. Só, Pinheiro, que eu iria sugerir, depois que a gente fizer a acreditação da SOBRAM e a gente finalizar isso, eu acho que a gente precisa realmente fazer uma reunião expositiva, chamar os principais convênios e apresentar para eles como é que a medicina hospitalar funciona, como é que funciona a questão do plano terapêutico, a multidisciplinaridade, como é que a gente lida com o paciente deles. Eu acho isso importantíssimo, eu acho que vale a pena sim. Agora, depois que a gente fizer, porque eu acho que a gente vai mudar muita coisa daqui para lá. Yuri, pode falar, Yuri. Primeiro, boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade de adentrar essa equipe. E com essa aula que o Rodrigo deu agora, não foi uma aula, foi uma palestra maravilhosa, realmente uma qualidade de slides e de didática muito boa. Assim, eu que vivenciei aí, acho que 18 anos lá em São Paulo e vi alguns serviços, o Hospital Primavera, eu diria que não está nem igual, está à frente de muita coisa, tá? Vocês estão muito à frente de muitas discussões aí. E aí eu queria só, para não estender muito, porque acho que já estamos passando aí do horário até do café da noite de algumas pessoas, mas acho que é importante destacar o seguinte, né? Em todo esse contexto, a gente tem dois grandes desafios. O primeiro que eu acho que é o mais importante e que é palpável que a gente consegue fazer isso, é evidência em prontuário, tá? Então, não adianta nada toda essa discussão, a gente conversar aqui, ou isso está em média gestão, apresentar para as instituições acreditadoras se a gente não tem isso em prontuário. Então, a maior importância desse momento aqui é que todo mundo capilarize para que não só o médico, mas toda a equipe multiprofissional esteja envolvida no prontuário para que isso tenha descrito todas essas metas terapêuticas, planos terapêuticos, planos diagnósticos, isso tem que estar evidente em prontuário, porque não é válido a discussão se isso não tiver documentado. E a segunda coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, que a gente fala muito em meta, mas é difícil, mas qual é a meta, né? Eu até brinquei com o Marcelo quando eu vim para cá, eu falei assim, olha, eu tenho uma meta financeira, eu tenho que ganhar X porque eu tenho uma pensão para pagar e eu tenho essa meta financeira. Então, a gente tem a meta, a gente tem que botar na cabeça que meta é número. Dado, hoje a medicina está cada vez mais sendo mensurada, né? Apesar de ser uma área subjetiva, a gente está cada vez tornando ela mais objetiva, para facilitar o entendimento, para facilitar as mensurações, mas também para justamente fazer essa gestão adequada. Então, meta tem que ser número. Então, se hoje, eu vou dar até um exemplo básico, assim, hoje eu atendi um paciente, né, eu vi uma admissão, que era um paciente de 51 anos, hipertenso, que veio com uma dor abdominal e uma febre, e aí na hipótese diagnóstica, no plano diagnóstico desse paciente, uma infecção urinária. Eu atribuí mais hipóteses diagnósticas nesse plano diagnóstico, né? Fiz o plano terapêutico, mas eu tracei metas. Então, qual é a meta desse paciente? Se esse paciente entrou com febre, meta afebril, né? Qual é aí, ou temperatura abaixo, quer ser mais objetivo, temperaturas abaixo de 37,8. Se esse paciente entrou com dor, né, score 4, 5 de dor abdominal, meta desse paciente dor abaixo de 2, né, para programação de alta. Se esse paciente entrou com PCR de 20, meta terapêutica, PCR abaixo de 10, que é a referência que eu vi no hospital, né? Então, quanto mais a gente objetivar
a meta, melhor isso. Claro que tem metas que a gente não tem evidência ainda em trabalhos para a gente definir, essa é a meta desse paciente. Ainda fica um pouco a cargo de cada um, mas isso pode sim entrar numa comissão e definir através de protocolos quais são as metas. Mas meta tem que ser alguma coisa o mais objetivo possível, o mais numérico possível, para que isso fique evidente. Então, a redução de 20% de determinada situação, né? Eu quero que reduza 20%, vamos dizer assim, da creatinina desse paciente na entrada. A meta é melhora no paciente que, sei lá, que teve um quadro neurológico, então a meta melhora em X, em determinado. Aí a gente pode usar os scores. Determinado score, por exemplo, MRC, que é um score da fisioterapia, então, traçar qual é a meta daquilo. Então, quanto mais numérico, melhor essa mensuração para a gente e, obviamente, para as instituições acreditadoras aí. Posso? É porque eu não queria perder essa oportunidade que o Yuri abriu. E assim, tempo, né, Yuri? A redução de X em tanto tempo, por quê? Eu rediscuto esse paciente, eu replanejo esse paciente. Isso. Né? Na minha meta lá, estava lá, alta em 72 horas. Essa é a minha meta. Então, eu tracei um número para esse paciente. Pode ser que eu não cumpra essa meta? Pode. E se eu não cumprir essa meta, eu tenho que revisar o que está acontecendo. É diagnóstico que não foi adequado? É alguma mudança no plano terapêutico que não foi ajustado? Uma fisioterapia que não entrou? Uma medicação que não foi feita no determinado horário? E aí a gente revisar o prontuário e a assistência para ver o que tem. Mas a gente sempre traça uma meta. Essa meta de tempo que você está falando tem que ser traçada já na primeira avaliação. Antigamente, há 20 anos atrás, né, acho que ninguém falava em meta ou falava assim, não dá para saber que dia que um paciente vai embora. Né? Acabou de chegar, vou saber o dia que vai embora. Hoje não. Hoje a gente pode saber, inclusive pode falar isso para o paciente. Né? A intenção é talvez te dar alta na quinta-feira, na sexta-feira, vamos ver como é que você vai avaliar. Então, essa troca de informação com o paciente e principalmente essa evidência em prontuário é o que conta muito nas instituições acreditadoras. Se a gente fizer isso em prontuário, pode ter certeza que qualquer avaliador, agora que tem essa avaliação da Sobrame, né, que vem avaliar vocês, que vem avaliar, agora eu me incluo junto, né, vem avaliar a gente, o time todo, pode ter certeza que ela vai dar os melhores scores, as melhores notas, se a gente tiver isso evidente e prontuário. É exatamente isso, evidência. Precisamos evidenciar o que estamos fazendo, é exatamente isso. Parabéns. E aí, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém levantou a mãozinha? Menos Enilson. Tá bom, Enilson, viu? Não quero fazer mais não, a Adriana já está me regulando aqui. Tô controlando ele aqui, viu? Graças a Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que Silas encerra, né? Isso, então eu vou agradecer, né, a presença de todo mundo. Primeiro agradecer ao Rodrigo, né, ratificar as palavras que já foram ditas pela apresentação bem didática e com conteúdo muito denso em termos de teoria para a gente. E agradecer a todo mundo que se dispôs a estar aí online. Temos o pessoal da emergência, pessoal plantonista aí também. Agradecer a todos e vamos encerrar e vamos começar a pensar em plano terapêutico. Eu pensei até em montar alguns planos terapêuticos modelos, sabe? Cair para Rodrigo fazer, de algumas daquelas patologias ali que você colocou lá do Pareto, aquelas principais, de repente, ITU, pneumonia, a gente pensar em alguns modelos de plano terapêutico de metas gerais para a gente começar a distribuir com o pessoal para a gente deixar isso mais bem registrado em prontuário. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Silinha. Oi, diz aí. Só para registrar que teve mais de 32 participantes, viu? Chegou o pico mais de 30. Que o Jornal Nacional. Muito bem. Fiquei muito feliz hoje. Horário muito nobre, viu, Rodrigo? Horário nobre. Valeu. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite, até amanhã, viu? Boa noite. Para quem deve estar lá, viu? Um abraço.